No sul do Brasil, tivemos bons episódios de chuva nas últimas semanas. Isso garantiu altos níveis de umidade no solo que ultrapassam 70%, desde o interior gaúcho até boa parte do Paraná. No entanto, nesses últimos dias, a chuva diminuiu, especialmente no Rio Grande do Sul. Isso tem favorecido a colheita do arroz. No entanto, a trégua da chuva será curta e já a partir da próxima sexta-feira vai voltar a chover forte. E justamente aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, uma importante área produtora de arroz. O volume de água pode ultrapassar 70 milímetros entre a sexta-feira e o final de semana. Então, é uma chuva que pode comprometer as atividades de colheita. Chove de forma intensa também sobre a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o leste paranaense. Nas demais áreas da região sul, previsão apenas de chuva isolada e de baixo volume acumulado. Nas próximas madrugadas, temperaturas amenas, que variam de 15 a 19 graus na maior parte do interior da região sul. E tardes bem quentes, principalmente no centro e oeste gaúcho, onde as máximas ultrapassam 35 graus durante as tardes. Na próxima semana, a chuva diminui de intensidade. Tem previsão para pancadas de chuva na maior parte dos 3 estados, mas com baixo volume, indicando que as pancadas serão alternadas com períodos mais longos de tempo seco, e isso vai beneficiar tanto a colheita do arroz no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, como o plantio do milho segunda safra sobre o Paraná. Durante as madrugadas da próxima semana, a temperatura fica um pouco mais baixa, mínimas variando de 13 a 15 graus em boa parte do interior dos 3 estados. E a temperatura também não sobe muito à tarde, como nos últimos dias. Faz calor ainda aqui sobre o centro e oeste gaúcho, oeste de Santa Catarina e Paranaense, mas não será um calor tão intenso. A máxima fica em torno dos 30 graus durante as tardes. No sudeste do Brasil, voltou a chover forte nesses últimos dias. Isso já se reflete no aumento da umidade do solo, principalmente entre São Paulo e Triângulo Mineiro. A chuva ainda não chegou de forma intensa sobre o norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que ainda apresentam grande déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva em praticamente todo o sudeste e com altos volumes, principalmente no interior mineiro. Aqui sobre o interior do estado pode chover até 100 milímetros em 5 dias. É uma chuva que pode trazer transtornos, apesar de recuperar a umidade no solo. Sobre o estado de São Paulo, o volume deve variar de 30 a 50 milímetros, o que mantém boas condições de umidade, especialmente para as áreas produtoras de café do estado. Agora, nesse próximo período, a gente observa que as temperaturas ficam mais amenas, mínimas em torno de 16 até 19 graus em boa parte do interior da região. E durante as tardes a temperatura sobe, mas principalmente aqui no extremo oeste paulista, norte de Minas Gerais e algumas áreas pontuais entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. O calor já não será tão extremo no interior da região como a gente vinha observando nas últimas semanas. As máximas devem ficar próximas a 30 graus, mas não devem ultrapassar muito isso em grande parte do interior de Minas Gerais e interior de São Paulo. Durante o próximo período vai continuar chovendo de forma abrangente sobre o sudeste e mais uma vez a previsão para altos volumes de água no interior mineiro. É uma chuva que pode comprometer atividades no campo, especialmente cuidados com as lavouras de café. Também há risco para transtornos para a colheita da soja e plantio do milho segunda safra. Durante as madrugadas da próxima semana, temperaturas ainda amenas, abaixo dos 20 graus em boa parte dos estados, e tardes de temperaturas também um pouco mais amenas, principalmente entre São Paulo e metade sul de Minas Gerais, onde a chuva será mais frequente e com volumes mais expressivos. No centro-oeste do Brasil, a chuva também voltou a ficar mais abrangente nos últimos dias por conta da formação de um corredor de umidade da Amazônia. A gente observa que o solo apresenta altos níveis de umidade, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, onde o excesso de umidade tem sido um problema para as atividades no campo e também para o escoamento de grãos que estão sendo colhidos. Agora, para os próximos dias, há expectativa de continuidade da chuva em praticamente toda a região. Em algumas áreas pontuais de Goiás e Mato Grosso, há previsão ainda para volumes expressivos de água, como é o caso aqui do noroeste de Goiás e também leste de Mato Grosso, onde deve chover de 70 até 100 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que, mais uma vez, pode comprometer as atividades no campo. Durante as madrugadas desta semana, temperaturas amenas variando em torno dos 19, 20 graus na maior parte das localidades e tardes mais amenas aqui sobre partes de Goiás e algumas cidades de Mato Grosso por causa da chuva forte. O calor será mais intenso em Mato Grosso do Sul, especialmente no oeste do estado, onde a máxima chega em torno dos 38 graus. Na próxima semana, a chuva continua sobre grande parte do centro-oeste. O volume já não será tão expressivo como nos últimos dias, mas ainda chove bem em algumas áreas aqui de Goiás e noroeste de Mato Grosso, com mais de 50 milímetros. Então, em algumas cidades,
essa chuva ainda pode trazer danos e também atrapalhar as atividades no campo, especialmente colheita da soja e plantio do milho segunda safra. Nas madrugadas da próxima semana, tempo abafado, com mínima na casa dos 20 até os 22 graus na maior parte do interior do centro-oeste e tardes abafadas aqui sobre principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura não sobe tanto como nas últimas semanas, mas faz calor com máximas que variam de 31 até 35 graus em boa parte do estado. Sobre o norte e o nordeste do Brasil, a chuva tem aumentado cada vez mais, mas tem beneficiado principalmente estas áreas em rosa do mapa, essa área que vai desde o oeste da Bahia até o interior da região norte. Nessas áreas, o índice de umidade no solo chega a 100%. No entanto, a chuva não tem sido homogênea aqui sobre o centro e leste da Bahia e todas as áreas litorâneas do leste. Nessa área, ainda há um grande déficit hídrico, os índices de umidade no solo estão abaixo dos 10%. Agora, para os próximos dias, a chuva chega de forma um pouco mais abrangente sobre o nordeste, mas o volume ainda não será tão expressivo nas áreas que estão mais secas, não será o suficiente para encharcar o solo. Sobre o meio-oeste do nordeste e boa parte dos estados da região norte, a chuva vem de uma forma mais significativa, com volumes que variam de 30 a 50 milímetros na maior parte dos estados, então é uma chuva que garante bons níveis de umidade no solo. O tempo segue bastante abafado nas duas regiões, o dia já amanhece com temperaturas acima dos 20 graus em vários estados e à tarde, mesmo com previsão de chuva, o calor predomina com máximas acima dos 30 graus. Na próxima semana a situação não muda muito, a chuva diminui um pouco de intensidade aqui sobre o interior nordestino, mas ainda continua em boa parte dos estados. E sobre o norte do Brasil é que estão previstos maiores volumes de água, principalmente no meio-oeste da região, especialmente no Amazonas, Acre e Rondônia. Durante as madrugadas a temperatura não varia muito, mínimas acima dos 20 graus em boa parte dos estados e tardes ainda bastante abafadas, com máximas que variam dos 30 até os 32 graus em boa parte dos estados. Eu volto com vocês no estúdio.